Pois bem, Dr. Lindo Bernardo Tito, começo por si. Por que razão é que o Presidente da República quer uma melhor clarificação entre, digamos, a sua instituição, a Presidência da República, o Presidente da República e a Assembleia Nacional quanto à fiscalização política? Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de saudar os presentes neste painel, a Amílcar e os telespectadores. Em segundo lugar, dizer que, nos termos da nossa Constituição, o Presidente tem poderes que a Constituição lhe confere para propor a revisão da Constituição. Ou seja, como a peça bem reportou, a revisão ordinária da Constituição pode ser promovida pelo Presidente da República e 1/3 de deputados. As razões o Presidente traz na proposta de revisão que já enviou à Assembleia Nacional. Ele entende que algumas matérias precisam de clarificação e outras têm um condão de serem novas no quadro da realidade política ou constitucional que o país hoje vive, na medida em que desde 2010 para cá houve mutações e circunstâncias políticas que permitem, obviamente, que um conjunto de novas regras sejam inseridas na Constituição para melhor regular um conjunto de interesses de natureza política, natureza social. Aqui, fundamentalmente, quero falar em relação à matéria de revisão do Tribunal, do Governo do Banco Nacional de Angola, matéria que o Presidente entende que deve haver a independência ou autonomia do Banco Nacional de Angola. É um tema para o próximo debate. Sim, do Banco Nacional de Angola, mas também o Presidente entendeu que em algumas matérias precisava, obviamente, de consagrar um conjunto de regras que melhor tutelam os interesses da nossa comunidade política. Bom, apesar na minha perspectiva, alguma dessas matérias é apenas uma repetição, ou procura o Presidente conferir apenas uma dignidade constitucional, porque muitas destas já estão consagradas nas leis infraconstitucionais. E no tema que vamos abordar, eu depois irei trazer aqui. Mas deixe-me já sublinhar, gostaria de ver o titular do Poder Executivo mais vezes no Parlamento? Bom, o Presidente não propõe isso. Não propõe isso. O Presidente... Mas podem propor os deputados? Em relação... Bom, isto é uma questão que vamos discutir ao nível do Parlamento, né? Mas aqui gostaria de deixar claro que a abertura da revisão constitucional dá para todos nós uma oportunidade de apresentarmos as nossas ideias em relação ao que pensamos que a Constituição deve ser. Mas esta abertura não pode ser apenas aferida aqui no debate, mas ela terá que ser no concreto, demonstrada por quem abriu este espaço para o debate da Constituição. Lindo Bernardo Tito, não é preciso mudar o sistema de governo para responsabilizar o Executivo? É o que diz Leandro Ferreira. Qual é o seu comentário? Eu concordo com ele. Concordo com o Dr. Leandro. O argumento que tem sido aduzido por vários juristas, constitucionalistas, e aqui também ouvi uma colega e o Dr. Ovidio Paula a dizer que há incompatibilidade do ponto de vista do sistema de governo com os instrumentos de fiscalização que eram consagrados no regimento antes de 2017. Ora, nós temos uma Constituição atípica, por ser mesmo esta Constituição que, do ponto de vista do seu atipismo, traz uma tipologia constitucional diferente das matrizes constitucionais que nós conhecemos do ponto de vista dos sistemas de governo, né? E até do sistema de eleição. Logo, dentro desse atipismo, acho que podemos, na nossa realidade histórico-constitucional,
acomodar alguns interesses e no proveito da realização plena daquilo que eu chamo direitos fundamentais dos cidadãos, que são representados pelos deputados. Deixa-me só terminar, colega. Eu vou chegar depois no ponto que acabaram por trazer aqui. Acho que sim, acho que podíamos ir um pouquinho mais longe na perspectiva da fiscalização e do controle parlamentar. Eu, quando ouço os colegas a dizer que não pode, de modo algum, ser consagrada uma responsabilização política do Poder Executivo diante do Parlamento, eu interrogo-me se estamos num Estado democrático, com a consagração do princípio democrático e o princípio da interdependência de funções, porque esses dois princípios acabam por permitir o suporte da responsabilidade política. Vejam, hoje o Parlamento angolano, de alguma forma, fiscaliza o exercício do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo, quando vai ao Parlamento para defender o orçamento, ou quando vai ao Parlamento para apresentar a Conta Geral do Estado, vai fazê-lo dentro do princípio de interdependência de funções. E, obviamente, aqui deve nascer alguma responsabilização. Eu tenho trazido no debate e na minha reflexão sobre essa questão da responsabilização política o seguinte: vamos supor que o Parlamento requer uma interpelação de um ministro. Vamos lá para o ministro de Energia e Águas. Objeto de denúncias públicas pela TVI de um exercício não menos correto das suas funções. O Parlamento faz a interpelação e conclui que há uma responsabilidade do ponto de vista de gestão. O que é que o Parlamento faz? Cala-se, a culpa vai morrer solteira, ou o Parlamento recomenda que haja responsabilização política do ministro que tem esta acusação pública levantada pela uma televisão portuguesa, ou mesmo deixa-me só, ou mesmo com o diretor do Gabinete do Presidente da República, que tem, digamos, do ponto de vista comparativo, as funções também, ou seja, tem a comparação de um ministro, ou seja, ele é designado como ministro, ou seja, é exatamente o ministro. Vamos supor que isso acontece, há uma interpelação, o Parlamento entende interpelar, ou o Parlamento entende promover um inquérito parlamentar e conclui de facto que esse ministro praticou atos que não devia ter praticado em benefício próprio. O Parlamento faz o quê? Vai recomendar que esse ministro ou que esse diretor de gabinete seja destituído, vai fazer o quê? É essa a responsabilização política, porque nós não podemos fugir à responsabilização política, pensar que é o cair de todo um sistema político, é o cair de toda uma governação. Não, é uma responsabilização pessoal. E isto acontece mesmo nos Estados Unidos, quando há um secretário de Estado que tem um exercício não correto do ponto de vista da ética e do ponto de vista dos princípios democráticos. Há uma responsabilização individual no sistema presidencialista, né? Nós temos um sistema presidencialista em que o Presidente da República não é eleito diretamente, que é o típico do sistema presidencialista, não é eleito diretamente do ponto de vista de uma lista unipessoal. Não é eleito nessa perspectiva, era eleito através de uma lista plurinominal dos candidatos a deputado à Assembleia Nacional. Repara que a nossa Constituição, nessa perspectiva, é muito interessante. Diz que o Presidente da República, o cabeça de lista eleito, ele não toma posse como deputado, porque é exatamente eleito como Presidente da República. Antes, porém, é eleito como deputado. E depois é que é o Presidente da República. Essa norma dá essa percepção. E aqui há uma questão que se tem discutido. E há uma questão que tem sido discutida. Imediatamente. Há uma separação Exatamente. Há uma separação de poderes do ponto de vista da eleição ou não? Porque a separação de poder não pode ser vista apenas na funcionabilidade dos órgãos. Deve ser vista também na aquisição do poder político, ou seja, na legitimação. Nós não podemos dizer assim, não, porque na legitimação é uma lista única entre deputados, Presidente da República, e é no exercício que nós temos que olhar a separação de poder. Não está correto. Nós temos que ser sérios e honestos. Se quisermos mudar a nossa Constituição,
temos que dizer, vamos para esse lado e não para esse lado, que não é caminho certo. Mas lá está. Se há um inquérito parlamentar quiser alterar. promovido... Exatamente isso que Deixa- está a quiser dizer. alterar. Está bem, deixa eu dizer o seguinte. Mas estou a dizer, Se há à um luz do inquérito sistema, parlamentar, à luz do sistema, um inquérito parlamentar que incide sobre determinado ato administrativo de um auxiliar do titular do Poder Executivo, pode ser o ministro, seja quem for, e o Parlamento concluir que há práticas criminosas desse auxiliar do titular do Poder Executivo, o que faz o inquérito? Pega o relator e manda para a Procuradoria-Geral da República. Instaura imediatamente um processo criminal. Há uma responsabilidade criminal. Ora, se há uma responsabilidade criminal que é promovida pelo próprio Parlamento através do inquérito parlamentar, porque não pode haver uma responsabilidade política sobre este auxiliar titular positivo. O que é mais grave? É uma responsabilização criminal ou é política? Do ponto de vista do modelo constitucional que nós temos, eu continuo a defender que a responsabilidade política é possível, desde que haja um mecanismo constitucional para o efeito. Porque se estamos a dizer que vamos fazer interpelações, e eu aqui tenho dito sempre, as interpelações feitas ao nível das comissões de trabalho especializada não têm o mesmo impacto político de responsabilização como aquelas que são feitas dentro do plenário da Assembleia Nacional. Por isso eu não concordo com esta proposta de alteração constitucional, porque ela não traz nada de novo para mim. Ela apenas pega o que está no regimento e traz para a Constituição. Até eu olho para referir isso. ao ponto 1 sublinhado pelo Presidente, a clarificação. O ponto da clarificação. Este artigo 162, que é da competência de controle e fiscalização do Parlamento, ele acaba por trazer 3 novas alíneas e 2 novos pontos no artigo 162. Se tivermos que analisar com profundidade todas essas 3 alíneas e os respectivos novos pontos, já constam da legislação infraconstitucional e que há uma prática no Parlamento em relação a isso. Olha, a linha F da proposta é relativamente aos relatores de execução trimestral do Orçamento Geral do Estado. O Parlamento recebe os relatores de execução trimestral nos termos da Lei 15/10, que é a Lei do Orçamento Geral do Estado. Essa norma foi tirada desta lei para vir para aqui. Será que essa norma tem dignidade constitucional? Ou é uma norma prática, uma norma de procedimento da fiscalização do Parlamento? Eu acho que é isso que temos que discutir aqui. E vamos discutir já? Estamos a ludibriar, e disse muito bem o doutor Leandro, que estamos a ter uma revisão cosmética para fugirmos das questões do fundo, que é exatamente, e o doutor acabou por dizer, que é o contexto, contexto econômico e social, da incapacidade de resolver as questões das pessoas, traz este debate constitucional. E este Congresso, acho que deve ter suscitado a questão da fiscalização e controle parlamentar. Eu fui membro do primeiro painel, eu falei no Congresso sobre os princípios estruturantes das leis constitucionais de 1991 e 1992, como palestrante coadjutor. O palestrante principal foi o Dr. Rui Ferreira. E no final da abordagem do palestrante principal, ou da oração principal, como foi designada, o Dr. Rui Ferreira fez referência em relação à fiscalização parlamentar. E ele dizia que tinha imensas saudades das leis constitucionais de 1991 e 92. Deixa-me só dizer que estou a falar de leis constitucionais do ponto de vista formal, porque eu sempre defendi que aquelas também são constituições, de facto. E que foram sublinhadas pelo Vice-Presidente da República, quando fez a sua oração de na minha sapiência. apresentação, fui falando de Constituições de 91 e 92 e não de leis constitucionais, e fiz compreender durante a minha apresentação. Dizia ele que tinha imensas saudades desses 2 instrumentos constitucionais na perspectiva da fiscalização parlamentar, porque permitiam exatamente uma ampla fiscalização do Parlamento. E eu, que em 1992 já era deputado, prova evidente eu tenho,
ou provas evidentes eu tenho de que, naquela altura, a fiscalização era exatamente exercida em plenitude, apesar do sistema de governo daquelas duas constituições ter sido semipresidencialista, né? Mas com a aclaração do acórdão relativamente aos poderes do primeiro-ministro e do presidente da República, ter transformado num sistema semipresidencialista para um sistema tipicamente presidencialista, né? Eu abordei isso na minha abordagem. E então, para dizer que foi o Congresso também que deve ter suscitado a questão do controle parlamentar em relação ao Poder Executivo. Igualmente, no segundo dia, o Dr. Raul Araújo também abordou esta questão da fiscalização e abordou as questões também que a atual Constituição consagra, ou o vazio que ela tem em matérias consideradas estruturantes para o equilíbrio de funções dos vários órgãos de soberania. Quero dizer que aquele Congresso não só discutiu e trouxe a realidade constitucional de 1995 até aos nossos dias, mas também deu ferramenta aos políticos para que pensassem exatamente que a Constituição que temos, em que perspectiva é que ela pode ser revista e como é que ela deve ser revista. E aqui deixa-me só lhe dizer que o fundo da questão da revisão deve ser refletida por todos nós. Nós temos que refletir exatamente o que é que temos que alterar na Constituição de 2010, porque essas alterações substantivamente não trazem modificações para aquilo que tem sido as críticas do dia a dia de várias vertentes jurídicas e também de várias escolas de direito, escolas internas. Mas o doutor Lindo há pouco disse que o seu colega, quando tomou a palavra, disse que era uma revisão pontual. Então, sim, se é pontual... Sim. Bom, eu falei em off, deixa eu só lhe dizer isso, eu falei em off sobre isso, mas deixa eu lhe dizer, falei da revisão pontual, porque é uma ambiguidade de linguagem por parte, fundamentalmente, dos deputados do MPLA. Porque há uns que dizem, deixa eu lhe dizer a ambiguidade de linguagem, deixa eu lhe dizer o seguinte, que há uns que dizem assim, que a revisão pontual será circunscrita nos termos da proposta apresentada pelo Presidente da República. Mas há um que diz que não, essa proposta não limita, que novas ideias possam surgir, porque de facto isso significa uma abertura do debate sobre o nosso texto constitucional atual. Mas a revisão pontual, nos termos em que está a ser exprimido por alguns, e o colega eventualmente fala da revisão pontual numa perspectiva entendida do formalismo da apresentação da proposta, mas entendo que admite que novas propostas fora destas possam surgir. E isso vai ser muito bom se assim obviamente acontecer. Doutor Lindo Bernardo Tito, a oposição não tem poderes para fazer uma revisão da Constituição, não é? Não tem os assentos suficientes. Amilcar, são os resultados de 2017. Parece que foram calculados, computarizados, para que dessem um número para a oposição. Foi o povo que assim decidiu. Sem poderes foi para... o povo que decidiu. Sem poder... acho que são os computadores. Sem poderes para promover uma revisão constitucional. Mas a Constituição permite. Hoje, não, a Constituição confere poder a 1/3 de deputados, como disse o doutor Leandro. Então quer dizer que mas não hoje, chega. Mas hoje, 51 deputados da UNITA, 16 da Casa C, 8 da Casa C, 8 independentes, 2 do PRS e 1 da FNLA, somam mais ou menos ali 71 deputados. Já agora, onde é que está o deputado União? E a maioria, não, eu não posso falar sobre isso. E para fazer essa revisão, para constituir 1/3 de deputados, nós precisamos mais ou menos de 74 deputados. Não chega. Nós não temos... Queriam convidar 4 da bancada parlamentar do MPLA para ajudar. Ou seja, toda a oposição junta. O que quer dizer que este é o momento que também temos para discutirmos a nossa Constituição. Discutirmos a Constituição na perspectiva de abertura política,
na perspectiva de concertação entre os partidos políticos e concertação entre os partidos políticos ou entre o Parlamento e a sociedade civil. Nós temos muito pouco tempo, como disse o Dr. Leandro, mas podemos aproveitar melhor o tempo para que a própria sociedade civil seja ouvida também. Porque nós temos uma democracia não apenas representativa, mas também uma democracia participativa. E que durante o período de mandato os cidadãos podem ser ouvidos e devem ser ouvidos para darem as suas contribuições nas questões mais relevantes da nação. Por que em África, sempre que os países estão para realizar um pleito eleitoral, há revisões constitucionais? Por quê? Nós estamos a escassos meses para as próximas eleições. Tivemos tempo suficiente para revermos a Constituição. Aliás, o próprio Presidente da República, várias vezes lhe foi colocada essa questão e disse que na agenda dele não tinha revisão constitucional. Ele considerava essa Constituição bastante para ir para as próximas eleições de 2022. E a escassos dias, o secretário de Informação do MPLA foi colocado essa questão. Não, nós MPLA não temos interesse de alterar a Constituição. Surpreendentemente, nós temos essa proposta de revisão constitucional. Por que em África isso acontece? E eu não estamos a abordar essa questão, mas espero que tenha ocasião de estar aqui para abordar, que é a questão da inelegibilidade e impedimentos. Nós não podemos usar. Mas o Presidente da República justificou quando fez a sua comunicação, sublinhando que há que ajustá-la a, digamos, a vida social e económica. Deixa-se lhe dizer uma coisa. Se tivermos que ir para o que o Presidente disse no Conselho de Ministros para apresentar as suas propostas. Disse coisa grave. Ele falou sobre a questão da candidatura à presidência da República por cidadãos angolanos que eventualmente tenham dupla nacionalidade. Ele disse, essa questão não se coloca a todos os cidadãos, a alguns cidadãos. Claramente visou o Presidente da UNITA. Porque a questão se colocou quando o Biro Político do MPLA, ou o MPLA, apresentou um comunicado em que dizia claramente que o Presidente da UNITA era estrangeiro e que não pode concorrer nesse país. E questões rássicas graves. E o Presidente, infelizmente, devia ter corrigido o tiro como Presidente de todos os angolanos, como chefe de Estado. Não fez. Pelo contrário, e disse que ele não pode concorrer. Isso é muito grave. E inelegibilidade e impedimento, veja, comparar a renúncia do Presidente da República com a renúncia das funções de deputado, e em consequência disso, o deputado que renunciar ao mandato não pode concorrer às funções de Presidente da República, não fica correto. Quando estamos a escassos meses das eleições, quem é que o Presidente quer visar? As pessoas pensam que o que se passa no Parlamento é tão fácil de gerir. É difícil de gerir. Nós temos feito uma gestão no Parlamento difícil. Do ponto de vista de iniciativa legislativa, ele é relator de uma iniciativa legislativa de 8 deputados não integrados. Ele até agora não conseguiu. O regimento diz que depois da admissibilidade de uma iniciativa legislativa, tem a comissão um mês para que essa iniciativa chegue ao plenário. Há mais de um ano que essa iniciativa não chega ao plenário. Ele é o relator da iniciativa. Quem é você? Sim. Qual é a vossa iniciativa? Crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Deixa-se agora dizer outra história. Um ano depois, caro colega, como relator... Mas não é só essa lei, há várias leis. Mas um ano depois, quando o regimento diz que é um mês, que a Comissão pode tratar e emitir um relator por um mês, é um relator. É um relator. E outra coisa, caro colega... Eu sou co-relator. Deixa-me dizer outra coisa, caro colega. Depois dos massacres de Cafunde, nós, os 8 deputados, nos termos do regimento da Assembleia Nacional, requeremos à Comissão de Especialidade, para lhe ser claro, uma audição parlamentar do Ministro do Interior. Não mandou. Sabe o que aconteceu? O Presidente da Comissão solicitou que isso acontecesse. Apenas trocaram a audição parlamentar por um relatório do Governo. E a audição não aconteceu, mas é regimental. O que eu quero dizer que nós estamos num quadro, supostamente, de um sistema democrático e de direito, mas do ponto de vista material, de funcionabilidade, não é. Isso é grave. Agora, isso é grave. E com o Parlamento, meus caros, não é com outra coisa, com o Parlamento. O doutor apresentou... O problema não é numérico, caros colegas. É claramente. O problema não é... Doutor Bernardo Tito, veja... O problema é... como é que eu posso dizer para não ser um bocadinho a qualidade da iniciativa, é isso? Não é qualidade, é a vontade das pessoas
realizarem a democracia e o Estado de Direito. Sim, mas, Se nós tivermos... Mas doutor Presidente, apresentou... Os números das nossas eleições são números matemáticos, do ponto de vista... Pois, claros. por isso é que... Isso cria para qualquer uma espécie de... Mas como é que esses números não batem assim tão certo? Por isso é que, só para clarificar aqui, para clarificar aqui Tem uma coisa... compromissos comerciais agora. Vamos para um curto intervalo, os últimos 7 minutos, vamos repartir por entre os nossos... Professor Lino Bernardo Tito, como disse o Dr. Ovídio Paula, depois é uma questão de consenso dentro das comissões de especialidade no Parlamento. Bom, Vamos ter uma revisão por toda a Constituição. espero que da parte da maioria parlamentar, dos que têm 2/3, se disponibilize para um debate franco e aberto, para um debate patriótico, para um debate para o bem da nação, para um debate para que as futuras gerações um dia orgulharem-se do nosso trabalho de hoje, porquanto a nossa Constituição atual ela precisa de mudanças substantivas, né? Para que amanhã ela seja garante da estabilidade, essencialmente da realização de interesse comum de todos os angolanos. Nós não abordamos uma questão que eu reputo de importante aqui e consta desta proposta de revisão, que é do artigo 163. A proposta de revisão traz um número 2 no artigo 162, que é relativamente aos relatórios de atividade da Procuradoria da República, do Banco Nacional de Angola, do Tribunal de Contas. Infelizmente, esta alteração é um retrocesso, porque os relatórios, a partir dessa alteração, não serão objeto de discussão ao nível do plenário e da Assembleia Nacional. Muito obrigado, Ovídio Paula.